Eu adoro o que faço. Portanto, eu gosto muito do que faço e acho que isso é a primeira coisa, acho que é das coisas mais importantes. Portanto, o trabalho com gosto, a vontade de fazer o bem, é essencial no gabinete. Isso é uma coisa que eu tento sempre passar para quem trabalha comigo. Bem-vindos ao podcast Feito para Construir. O meu nome é Sérgio Vasconcelos e este é o espaço onde vamos dar forma ao vosso sucesso empresarial, ajudando-vos a construir um negócio de sonho. Esta é a vossa mala de ferramentas para o sucesso. No episódio de hoje, temos a honra de receber uma convidada verdadeiramente notável. É uma personalidade cuja paixão pela reabilitação e pelo património construído ultrapassa os limites do convencional. E esta verdadeira cidadã do mundo encontra inspiração em cada projeto em que se envolve, sendo uma visionária cujo amor pela arquitetura a conduziu na criação de soluções que vão além dos limites da criatividade, transformando edifícios antigos em autênticos patrimónios rejuvenescidos. Apesar de ter iniciado a sua carreira numa base muito académica, foi na prática da arquitetura e na interação com o legado construído que encontrou a sua verdadeira vocação. Esta arquiteta comunicativa, tenaz e inovadora, possui uma abordagem única para o seu trabalho, inspirada pela sua paixão em quase 2 décadas e pela sua incrível capacidade de adaptar a visão dos seus clientes. Com um portfólio diversificado de projetos, desde pequenas reabilitações até grandes estudos urbanos, ela já deixou a sua marca indelével em inúmeros lugares pela cidade de Porto e não só. Além de ser a força criativa por trás da Floré Arquitetura, Adriana Floré é uma voz ativa e influente no espaço cívico e associativo. Foi membro do Núcleo Regional da Quercus, é sócia fundadora da AMIC e desempenhou um papel de liderança na APRUP, uma associação dedicada à reabilitação urbana e à proteção de património. O seu amor pela arquitetura e dedicação à sua comunidade também se reflete no seu papel como conselheira no sistema de certificação ambiental Lidera. Junte-se a nós nesta fascinante conversa com a incrível Adriana Floré, uma mulher que ousou fazer a diferença no mundo da arquitetura através do seu compromisso com a reabilitação do património construído e com uma visão sustentável e respeitadora do ambiente. Adriana, bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela conversa. Se me faltou dizer alguma coisa. Não, depois dessa apresentação quase não preciso dizer mais nada. Portanto, obrigada. Mas, Adriana, já nos conhecemos há alguns anos e de facto tem sido um percurso interessante. Vejo muitas vezes também a ser convidada pela Câmara de Porto, para alguns eventos. Como é que tem sido, como é que começou este fascínio pela arquitetura? Bem, eu desde sempre, desde pequena, de nova, quando me perguntavam o que eu gostava de ser, eu dizia sempre arquiteta. O meu pai é engenheiro civil e às vezes tinha alguma tendência a perguntar se eu não iria para a engenharia civil, mas eu sempre fui muito decidida na área que queria ser. Portanto, sempre tive gosto na arquitetura, no espaço, na forma de habitar, na forma de estarmos. Sempre foi uma coisa que me cativou e, portanto, segui essa vontade. Pronto, e a partir daí fui para a faculdade e tirei o curso. E o pai sempre apoiou ou queria puxá-la para a engenharia? Não, há sempre este choque entre a engenharia e a arquitetura. Sim, não, sempre me apoiou na decisão que tomei, sim. E isso também ajudou de alguma forma a ter a perspectiva do lado da engenharia civil, a ajudar a Adriana, quando entrou no projeto, também ter uma outra visão do próprio projeto? Sim, eu acho que nós cada vez mais temos que ter essa visão muito objetiva, não é? A arquitetura, nós saímos da faculdade com aquela ideia muito quase poética, não é? Da criatividade, de uma arquitetura muito ligada à estética, à beleza, mas realmente a parte objetiva da coisa, não é? A arquitetura tem que funcionar, não é? Nós vamos habitar o espaço, portanto aquilo tem que funcionar, não basta ser bonito. E aí acho que nessa questão os engenheiros às vezes são muito objetivos e mais claros que às vezes nós. Sim, ao lado é a distância entre o funcional e o estético, não é? Às vezes há esse choque. Temos que conseguir conciliar as duas coisas lá e fazer com que funcionem juntas. Muito bem. Sendo original de Minas Gerais, no Brasil, achas que a cultura brasileira tem alguma inspiração nos teus trabalhos?
Eu acho que tem sempre. Eu vivi 11 anos no Brasil e vou com 11 anos de lá e vivi no Rio de Janeiro, ou pelo menos a altura em que me lembro que vivi no Brasil foi a altura que vivi no Rio de Janeiro. E eu adoro o Oscar Niemeyer, portanto, gosto imenso do trabalho dele, mas é algo muito diferente, não é? Daquilo que nós estamos habituados. E eu acabei por enverdar pelo património. E, portanto, tem alguma influência, eu acho que sim, os espaços muito abertos, muito amplos, a utilização de alguns materiais, portanto, são coisas que eu gosto e que me revejo na arquitetura brasileira. Portanto, diria que sim, acho que tem um bocado de influência naquilo que faço. E o que é que te levou a focar no património? Portanto, eu vim para o Porto estudar. Portanto, eu morava em Ovar e vim para o Porto estudar. E viver no Porto numa fase... Portanto, eu fiz o meu curso em 95 a 2000. O Porto estava decadente. Portanto, nós não conseguíamos quase andar no centro da cidade, porque aquilo estava em mau estado. Gerava até algum desconforto em termos de segurança à noite. E eu senti um pouco isso na altura. Mas eu sempre gostei muito da parte da história, da parte dos edifícios antigos. Portanto, gosto muito da patinho, desse tipo de coisas relacionadas à arquitetura. E, portanto, eu tirei curso de Enologia, daí nós no último ano tínhamos a possibilidade de escolher entre urbanismo, reabilitação e arquitetura. E eu escolhi reabilitação, porque achei que era alguma coisa que tinha a ver comigo. E a partir daí, portanto, eu acabei em 2000, depois aquilo surgiram as CERUs, as leis das CERUs. Acabei por também dar ali algum apoio na Sociedade Federação Urbana do Porto. E acabei por me enquadrar em vários projetos e acabaram por ir surgindo vários projetos. Nós também fizemos parte de alguns levantamentos arquitetónicos e tínhamos que conhecer todos os edifícios e o estado, não só o estado de conservação, mas tinha pessoas a viver, que tipo de renda pagavam, ou seja, nós fomos fazer um levantamento muito grande. Portanto, fizemos esse trabalho junto com a Porto Vivo e nós visitamos imensos edifícios na Baixa do Porto. Portanto, tudo isso acabou por me dar aqui um gostinho ainda maior da reabilitação daquilo que se estava a passar no Porto. E acabei por me envolver de uma forma, não só na arquitetura, mas lá está com a criação da APRU, neste processo da reabilitação no Porto e de tudo isto. De facto, o Porto, para quem conhece, teve uma transformação enorme, não é? Eu, de facto, lembro-me disso porque eu também andava a estudar no Porto e, inclusive, fui assaltado e, portanto, à noite, portanto, o Porto, de facto, não tem nada a ver com aquilo que é. Como é que foi viver, olhando para trás, todo este processo, de facto, de transformação e de tornar o Porto num sítio muito especial, já era, mas agora mais com uma tendência internacional? Sim, o Porto teve uma evolução brutal, não é? Quem viveu esses últimos 15 anos, 20 anos no Porto percebeu isso. Nós passar da fase de que não se conseguia quase andar na cidade à noite, agora a termos dificuldades em marcar um restaurante para ir jantar no Porto, porque as ruas estão completamente cheias, não é? Vermos o fenómeno da livraria Lelo com filas intermináveis para as pessoas entrarem, e já vemos muitos edifícios reabilitados. Ainda há muito para fazer no Porto, mas já vemos muitas ruas reabilitadas. Acho que é excepcional, ou seja, é uma experiência que eu fico contente de ter passado, portanto, e poder ter contribuído até para ela, de certa forma. Sim, eu lembro de viver a Rua Santa Catarina completamente vazia e hoje é completamente impensável vê-la vazia. Por exemplo, nós fizemos um levantamento, é uma coisa que eu acho que nunca me vou esquecer. Nós fizemos esses levantamentos que fizemos para a Porto Vivo. Fizemos um na Mãozinho da Silveira, que era exatamente o quarteirão onde está agora a Porto Vivo, em que uma das coisas que nós tínhamos que fazer era contactar os proprietários dos prédios para tentar incentivá-los a reabilitar e a fazer alguma coisa dos seus prédios.
E um dos proprietários, eu liguei, ele disse-me, a primeira conversa que ele teve comigo foi: não, eu não tenho nenhum prédio na Ousinho da Silveira. E disse: olha que tem. O senhor depois ligou-me e disse: olha, tens razão, afinal não tenho um prédio, eu tenho 2. E eu, pronto, comecei a conversa com ele, a tentar que ele reabilitasse, a mostrar até alguns apoios que iam surgindo na área da reabilitação, no Centro Histórico, no Porto. E ele só me dizia: eu dou-lhe o prédio, você quer o prédio, eu dou-lhe o prédio. Isto só dá custos, eu não acredito nada na reabilitação do centro da cidade. Portanto, essa conversa eu tive em 2007. Portanto, não tem 20 anos, não é? E neste momento esses edifícios estão reabilitados, está lá uma cadeia de cafés bastante conhecida e Mousinho da Silveira já tem praticamente os prédios quase todos reabilitados. E, portanto, neste momento o preço do imóvel em Mousinho da Silveira, aquilo que ele me dizia há 15 anos atrás, não tem nada a ver. Quase te dado a... Não tem nada a ver. Ele vendeu na altura os prédios, não foram eles que reabilitaram os prédios, ele não tinha realmente interesse na reabilitação. E, portanto, quer dizer, há assim uma série de histórias que nós acompanhamos e que mostra realmente a diferença do que foi o Porto há 15, 20 anos para o que é agora. É brutal, é uma diferença muito grande. Nestes processos há sempre ganhos e perdas. Achas que houve algumas oportunidades que se perderam neste processo? Assim, falar de património e reabilitação tem muito que se lhe diga, não é? E o próprio Centro Histórico do Porto e as próprias entidades foram muito criticadas por várias intervenções que foram feitas no centro da cidade, porque foram feitas de forma muito... ao cabo que estragaram de certa forma aquilo que era a identidade de alguns prédios, não é? Com às vezes reabilitações inteiras de quarteirões em que praticamente se mantinham as fachadas, o dito fachadismo, em que muitos de nós, arquitetos, estamos ligados ao património, criticamos essas intervenções. Olhando um pouco para trás, eu acho que é claro que continuo a criticar certo tipo de intervenções. No entanto, acho que, dada a dimensão de algumas dessas intervenções, acabaram por ajudar, de uma certa forma, a cidade a desenvolver-se. Nós estamos a falar, nós no Porto, nós temos uma diferença muito grande relativamente a Lisboa, que é a escala dos edifícios, não é? O edifício do Porto é um edifício de 5 metros de largura por 15 de profundidade. São edifícios muito pequeninos, é um lote muito estreito. De Lisboa já temos os prédios mais de condomínios, de outro tipo de habitação, com outro tipo de escala. E, portanto, eu lembro-me na altura em muitos documentos estratégicos, nós definirmos realmente algumas intervenções em conjunto de alguns edifícios, do emparcelamento de alguns edifícios, para conseguirmos precisamente ganhar escala. E eu acho que, se por um lado acho que realmente há coisas que são criticáveis, por outro lado acho que faz parte um pouco do desenvolvimento das cidades. Temos que ter algum cuidado na forma como a fazemos, mas acho que as cidades, para lá está, conseguirem continuarem a estarem vivas, acho que precisam um pouco disso. Agora, esse cuidado tem que existir, portanto nós temos que perceber que há coisas que também não podemos fazer, senão daqui a um bocado estamos a perder a classificação de Porto Património Mundial. Por isso acho que tem que haver aqui tem que haver um equilíbrio no tipo de intervenção a fazer-se. Isto faz parte do desenvolvimento, de atualizar também os edifícios já aos modos de vida atuais, não é? E esse lado. E o que estava aqui a lembrar-me era que em Lisboa houve o terremoto que também ajudou a cidade a reorganizar e a pegar do zero. É uma coisa má, mas que depois traz outras oportunidades. O Porto, felizmente, não teve, mas depois teve outras dificuldades. Mas uma das coisas que também... E há sempre este choque entre os velhos do Restelo e as novas gerações, isso faz parte já dos Lusíadas. Como é que vês este lado? Por um lado é preciso ter este cuidado de albergar agentes genuínas do Porto, neste caso, e esta aculturação
de novos residentes, que também são precisas para dar apoio, porque hoje não há mão de obra. Portanto, como é que vês esta dinâmica e que impacto é que achas que pode ter na cidade? Eu, por exemplo, há zonas do Porto que eu acho que são difíceis até de determinadas pessoas se instalarem. Que, por exemplo, nós temos a zona da Sé, que é uma zona muito escura, com ruas muito estreitas, e que nós sentimos muito isso na reabilitação, ou seja, muito poucas foram as pessoas interessadas em estarem naquela zona. No entanto, há muita gente que gosta daquilo, que nasceu ali, porque cresceu ali, e portanto dá um valor que se calhar nós, outros de fora, não damos, porque não crescemos nesse meio, nessa... Valor sentimental. Exatamente. E eu sinto isso um pouco. Eu acho que essa zona da cidade vai acabar sempre por ser um pouco dessas pessoas, porque não sentia o turismo entrar ali, não tinha essa disposição, essa vontade. Se isso é bom ou mau, estamos a setorizar um bocado a cidade, não é? Então, isso aí acho mau. Acho que a cidade tem que ser um bocado múltipla e com as pessoas de diversas zonas e de diversas formas de viver juntas. Acho... Como é que é de explicar? Eu acho que é muito difícil, apesar de eu criticar muito aquilo que foi sendo feito no Porto, a existência. Lembro-me, por exemplo, da Rua da Picaria, em que tínhamos ali uma série de carpinteiros e de marceneiros, e que foram sendo substituídos por cafés e restaurantes. Eu critiquei imenso isso na altura. Falamos muito na monocultura da cidade, não é? Que só íamos ter turismo e não íamos ter ninguém. Portanto, isso é mau, mas isso criou um desenvolvimento à cidade que acho que de outra forma não conseguiríamos. E a verdade é que eu às vezes falo com alguns investidores, nós trabalhamos com muitos investidores estrangeiros, e a conversa e às vezes faz-me pensar um pouco isso, que é o que eles me dizem. Isto é o que se passa em todas as cidades da Europa. Se fores a Madrid, se fores a Paris, a Londres, muito poucas são as pessoas que residem no centro da cidade e que são, ao fim e ao cabo, originárias dessa zona da cidade. São zonas realmente, por norma, mais caras. Isto é o que acontece, é o desenvolvimento destas cidades, e é o que acontece. O Porto ainda não existia, porque estava uma cidade realmente em muito mau estado de conservação. Mas, e é o que eles me dizem, é uma questão de verem o que se passa noutras cidades, e é o desenvolvimento normal. E, portanto, de certa forma, eu acho que temos que aceitar um pouco isso. Sim, também, porque depois também há este lado que é, e às vezes não se fala nisto, que é da mesma forma que o carpinteiro quer dar um estudo aos seus filhos e quer que ele tenha outra vida, e portanto isto depois cria aqui outras questões. Também acontece o mesmo nas pessoas que vivem em determinadas casas e que se calhar querem que os filhos tenham a possibilidade de ter uma casa melhor noutro sítio, e portanto esse movimento acontece naturalmente, até porque essas pessoas, como falaste bem, sem um apoio do Estado não têm como refazer a reabilitação dos edifícios, portanto isto depois é... Sim. Nós estamos a falar no centro histórico também do problema das rendas, não é? Que foram congeladas e nós nesse levantamento que fizemos, as rendas que existiam no centro histórico, quase nenhum deles era proprietário do edifício, portanto eram espaços arrendados com rendas muito baixas, que não permitiam sequer a reabilitação do edifício. E estamos a falar de condições de vida que eu nunca imaginei ver no centro de uma cidade como o Porto, em pleno século XX. Quer dizer, nós vimos coisas no final sei lá, 1995, quando eu comecei a ver zonas de pessoas a habitar sem água e sem luz, em que nem vou comentar o estado da casa de banho e daquilo que nós vimos. Quer dizer, foram coisas, condições de vida que não se imagina que nesta fase ainda tenhamos. E situações de ilhas com as casas de banho fora das casas e partilhadas, e
também é um bocadinho aquilo que se passa nas outras cidades do mundo e, portanto, às vezes há este lado que critica-se a descaracterização, mas só se olha para um pormenor e não se vê o todo. Sim, eu acho que temos que ter cuidado com as duas. Acho que temos que, lá está, tem que ser equilibrado, não é? Também não podemos deixar de pensar nas pessoas que estão habituadas a viver. Estamos a falar muitas vezes também de pessoas com uma certa idade e, portanto, temos que ter algum cuidado, temos que ver o lado humano desta equação toda, não é? Mas realmente é difícil de fazer reabilitação e de renovar uma cidade com rendas muito baixas, portanto é impensável, portanto tem que haver aquele equilíbrio nisto tudo. Olhando assim um bocadinho para trás, quais foram as principais lições aprendidas ao longo do teu percurso para estabelecer a Floré como um nome de referência em Portugal? É assim, eu adoro o que faço. Portanto, eu gosto muito do que faço e acho que isso é a primeira coisa, acho que é das coisas mais importantes. Portanto, o trabalho com gosto, a vontade de fazer bem é essencial no gabinete. Isso é uma coisa que eu tento sempre passar para quem trabalha comigo. A marca Floré foi sendo consolidada com alguns trabalhos que fomos fazendo, não é? Com muita resiliência. Que qualquer empresa exige, não é? Porque eu apanhei todas as crises e mais algumas, de 2008, o Covid, enfim, agora é esta nova que a gente nem sabe se é uma crise ou não. Enfim, já passei por muitas fases, mas eu acho que o mais importante é realmente fazer um trabalho com qualidade. Para nós, ter um cliente no fim satisfeito é o melhor que há. Nós trabalhamos com muitos clientes repetidos, ou seja, quando fazemos um trabalho para um cliente, se ele é um investidor, acabamos de fazer 2, 3, 4, quer dizer, são pessoas que já trabalham connosco há muitos anos. Até orgulho porque mostra o trabalho, que confia no teu trabalho. Sim, e por exemplo, os clientes estrangeiros vêm e acabam por falar uns com os outros e acabam por continuar a trabalhar connosco e vão ficando connosco. Ainda ontem falava com uma pessoa que está interessada em fazer um projeto connosco e me dizia: tenho 3 amigos que já fizeram projetos com a Adriana. Quer dizer, isso para nós é bom, não é? É saber que estamos a fazer alguma coisa bem e que as pessoas estão a gostar de trabalhar connosco. Portanto, eu acho que é um pouco isso, é essa vontade. Apesar de que não é tudo rosas, qualquer processo de construção é sempre uma montanha russa de emoções, não é? E como é que lidas com essa ansiedade do cliente ter o projeto pronto e os constrangimentos da obra? Assim, agora a gente vai lidando cada vez melhor, não é? Já são há alguns anos, já estou nisto há 20 anos, mais de 20 anos. Portanto, já consigo relativizar alguns desses problemas. Agora, nós tentamos minimizar, não é? Todos os problemas que há em obras. Um objeto de execução, tentar fazer uma assistência técnica boa, mas nem sempre, nem tudo depende de nós, não é? Temos os constrangimentos de licenciamentos na Câmara, que demoram imenso tempo, e isso é uma coisa que temos que conseguir sempre explicar. Temos que tentar minimizar também tudo que vai para a Câmara para ver se conseguimos aprovar o projeto rápido. Estes constrangimentos às vezes é pior do que até a própria obra. A obra, agora, estamos numa fase muito complicada, não é? Esses últimos anos, desde o Covid, que temos um problema gravíssimo na construção, que é a falta de meios, e agora com a guerra, a falta de materiais, o aumento dos preços, enfim, já são outros problemas, não é? Para gerir, são outros problemas. Acho que os problemas também vão mudando ao longo do tempo. Mas como já temos alguma experiência, vamos conseguindo gerir. Já percebeste que isso é o processo, faz parte do processo e, portanto, temos que... Faz parte. De facto, nós quando estamos a começar é tudo um drama, não é? É tudo... Não estamos habituados, não é? Não sabemos. Lá está, vimos da universidade com uma versão muito cor-de-rosa da coisa e fazer arquitetura não é cor-de-rosa, como nos ensinam de todo. Até porque temos uma série de legislação para, enfim, também é outro constrangimento grande. Também temos que conseguir explicar isso a muitos investidores que não percebem. Há certas coisas na lei que não conseguimos perceber.
Mas acho que faz parte do processo, quer dizer, eu essas coisas, eu não vejo como um problema, acho que as coisas existem, a gente tem que resolver e não pensar e nem, enfim, nem criar problemas com isso, é para resolver, é para resolver. Exatamente, é isso, é mesmo depois sabe, tens uma perspectiva de qual é o teu cliente ideal neste momento? Aquele que tu sabes, este é o cliente que eu gosto de trabalhar. O cliente ideal é aquele que aceita as nossas ideias e que paga a prosa. E quem é que normalmente são esses? Não, nós foi um bocado em tom de brincadeira. O cliente ideal, eu costumo dizer que para nós todos são bons clientes. Nós tentamos sempre, às vezes perguntam, isto é um projeto muito pequenino, vocês fazem? Eu digo que faço, nós fazemos todos os projetos. Eu comecei com os projetos pequenos, portanto não vou agora dizer que não aos projetos pequenos. Portanto, nós trabalhamos muito, portanto a nossa área neste momento do gabinete tem mudado muito da reabilitação para a construção nova, isso um pouco tem a ver com o mercado e com a situação atual. E portanto o cliente, o nosso ultimamente cliente tem sido muito o cliente do investidor, ou investidor de fundos, ou investidor estrangeiro, e que temos trabalhado muito a área das torres de habitação, portanto habitação gama média, média alta, e temos trabalhado também algum turismo, portanto estamos a fazer, já fizemos alguns hotéis mais pequenos, não estamos a falar de grandes cadeias, estamos a falar de hotéis mais pequenos no centro da cidade. Portanto a nossa área é muito essa área, portanto a área mais residencial, habitação coletiva, habitação unifamiliar, portanto é com esse tipo de clientes que temos trabalhado, com ao fim e ao cabo um promotor, não é? O promotor. Tens noção de quais são os problemas que eles enfrentam quando vêm ter contigo e que procuram resolver? O problema, nós, quer dizer, quando nós recebemos alguns desses clientes, eles já vêm com uma estrutura já têm quase um background muito grande, já têm o advogado, já têm a pessoa ligada ao financeiro, portanto já têm ali, e esses grupos estrangeiros, o que nós sentimos é que eles vêm muito em conjunto, ou seja, nós estamos a trabalhar muito com os israelitas neste momento. E, portanto, eles vêm quase em comunidade, ou seja, trabalham quase com os mesmos advogados, os mesmos arquitetos, ou seja, eles já vêm e já acabam por conversarem muito entre eles e perceberem muito como é que funciona já o mercado e as coisas em Portugal. A dificuldade que nós às vezes temos mais com eles e eles perceberem tem a ver realmente com a questão da legislação em Portugal, a burocracia, a demora na resposta da Câmara. Eles não percebem porque é que a lei diz que a Câmara tem 35 ou 45 dias para responder e passam 2 meses e já não sabe nada, não é? Portanto, eles ficam indignados com isso. Acho que essa é a maior dificuldade em nós tentarmos explicar como é que a coisa funciona, a parte burocrática. Isso é um problema estrutural em Portugal. Consegues responder, ou com certeza que já pensaste nisto muitas vezes, porque é que isso existe, isso faz sentido e como é que se resolve? Nós temos algumas situações relativamente aos processos que têm a ver com uma delas, por exemplo, é a nossa dificuldade em entregar projetos em câmaras diferentes, ou seja, cada câmara tem um sistema informático de submeter, porque agora quase todas as câmaras são online. Portanto, cada câmara tem um sistema informático diferente, ou seja, nós muitas vezes emperramos na entrega ou faltam elementos que não percebemos exatamente, porque, ou seja, há uma lei que é nacional, que exige determinados documentos na entrega, mas depois cada câmara parece que utiliza a lei de uma forma diferente, não é? Ou seja, e nós temos que tentar perceber isso, ou seja, cada vez que vamos trabalhar numa câmara diferente, temos quase que aprender como é que se entrega lá o projeto, porque até os formatos, os ficheiros são diferentes. Portanto, isso é logo a primeira questão que nós até estamos a tentar, junto dos arquitetos e na ordem dos arquitetos, tentar ver se isto é feito de uma forma diferente, não é? Haver uma forma em que todas as câmaras tenham o mesmo sistema informático, o mesmo tipo de ficheiros para poder agilizar. Depois temos outra questão que
tem a ver com a legislação e a própria forma que cada Câmara também, portanto, analisa a legislação e aplica a legislação de forma diferente. E isso também é complicado, porque se é uma Câmara que nós não estamos muito habituados, muitas vezes os processos vêm para trás. Portanto, e depois tem a ver com os prazos de resposta, portanto, porque às vezes eu falo com colegas que estão em Câmara e eles dizem, mas os processos não vêm quando a gente está à espera, a culpa também é vossa. E digo, é nossa, nós noutra Câmara entregamos assim e assim está bem. Portanto, quer dizer, acho que falta isso para todos conseguirmos. Há um lado, assim, de uma forma geral, é a uniformização, não há uniformização de procedimentos, nem... E depois que eu conheço um bocadinho como é que funciona, depois entra também nos egos de cada um, não é a esse lado. A arquitetura tem muito de egos, tem que passar daquela maneira, e pronto, mas de facto é um desafio conseguir... Tem que haver uma simplificação nos procedimentos a nível geral, sim, sem dúvida. E a própria legislação, não é? Nós temos uma legislação, a térmica diz uma coisa, ou seja, por exemplo, a ventilar, ainda na autoridade estávamos a falar nisso, temos que ter umas grelhas na fachada para ventilar o espaço, mas depois as grelhas têm que ter a parte acústica e a parte térmica, porque senão não estamos aí contra outras regras que temos que cumprir. Portanto, a própria legislação é muito dispar entre elas, ou seja, uma é contrária à outra. Aliás, uma coisa, uma história engraçada da legislação é a história do bidé, não é? Que finalmente foi... Há uns anos eu fiquei muito chocado porque havia um cliente que tem um hotel e então ele queria terminar com os bidés, mas não podia porque a legislação não deixava. Hoje esse já não é um problema, mas haverá outros, com certeza. Sim, há muitos. Por estas situações. Muito bem. Lembras-te de alguma história inspiradora de algum projeto que tiveste que te deu coisa que possa partilhar aqui com os nossos ouvintes? Nós temos muitos projetos, todos eles têm muitas histórias para contar. Eu gosto muito de projetos que... Houve uma vez um processo de habitação unifamiliar. A nossa maior dificuldade com a habitação unifamiliar é que às vezes as pessoas não entendem os projetos em planta, não é? Sim. E depois chegam à obra e é uma surpresa. E houve uma vez um cliente que chamou à obra e disse, olha, nunca lhe disse nada, mas eu nunca percebi nada do meu projeto. E eu fiquei assim muito assustada, tipo assim, ele agora vai-me dizer com a obra quase concluída que não gosta nada disto. E nunca me aconteceu, quer dizer, e eu fiquei assim, ele fez assim quase que uma espécie de paragem para ver qual seria a minha reação. E depois disse, mas eu gosto muito. Vais uma lei. E, quer dizer, agora não, agora estamos a trabalhar em 3D, já mostramos 3Ds e tudo isso, mas quer dizer, às vezes as pessoas nós temos que baixar um pouco e a pessoa que está à nossa frente. Temos que, e agora até pergunto muitas vezes, mas está a perceber o que é que depois chegando em obra é mais difícil de voltarmos atrás, quer dizer, tento fazer um bocado essa, pronto, para deixar a pessoa à vontade, não é? Porque se há pessoas que estão muito à vontade para apontar os erros todos, há outras que não. E esse caso foi muito engraçado, porque ele disse que não tinha percebido nada do projeto. Ainda bem que confiei, porque gostei muito. Portanto, ainda bem que correu bem, senão depois... Correu bem. Mas, por acaso, uma das coisas que vem sempre aqui à tona nestas conversas é a perspectiva do arquiteto e a do cliente e como é que se faz essa ligação. Como é que a Adriana faz essa abordagem quando, claro, já sabemos que os fundos é uma coisa à parte, mas quando é unifamiliar, que é um projeto mais pessoal, como é que a Adriana... Sim, o projeto unifamiliar, às vezes as pessoas não entendem, são projetos que nos dão muito mais... que obrigam de nós muito mais envolvimento e trabalho, que são projetos muito específicos, não é? Para aquela pessoa, para aquele casal, para aquela família, muito concreto. Nós tentamos, eu tento transmitir isso à equipa. Não são muitos arquitetos que aceitam isso muito bem,
mas isso no meu escritório tem que ser assim. Eu aceito muito a opinião dos meus clientes. É claro que até certo ponto. Mas o que eu tento sempre é... Primeiro ouço o que me dizem, não é? E agora com as novas tecnologias, os Pinterests e agora vamos ver se o ChatGPT vai fazer projetos de arquitetura. Mas com o Pinterest as pessoas chegam muito à nossa beira já com a imagem. Eu gosto desta cozinha, eu gosto desta sala, eu gosto deste quarto. E às vezes uma coisa não tem nada a ver com outra, são coisas completamente diferentes umas das outras. E o que nós tentamos fazer é perceber exatamente o que é que está por trás daquelas imagens, daquela vontade, daquele gosto, e tentamos ao fim e ao cabo juntar tudo ali num conceito e apresentar ao cliente. Nós tentamos, por exemplo, houve uma vez um cliente, por acaso foi um cliente francês, numa habitação unifamiliar, que chegou ao escritório com um desenho já muito definido daquilo que queria. E eu, muito bem, peguei naquilo, houve coisas que pus igual e há outras coisas que achei que podiam ficar melhor. Pronto, sim. Podia alterar. E alterei. E ele chega na reunião muito pronto. Na primeira reunião da apresentação do estudo do prémio, chamou-me fascista. E eu... Agora damos-nos bem, somos amigos. E eu fiquei assim muito assustada. E eu assim, nunca me tinham chamado isto. Eu sou uma pessoa que acho que aceito muito bem a opinião dos outros. E disse, olha, mas eu contratou um arquiteto, não contratou um desenhador. É, pelos vistos já tinha o projeto feito, não é? Quer dizer, nós tentamos ir de encontro àquilo que eles querem, os nossos clientes querem, mas tentamos sempre melhorar, não é? Até porque é isso que à partida estamos aqui a fazer, não é? A parte da legislação que há coisas que não podem ser. Sem dúvida, assim. Mas o que nós tentamos é sempre explicar as duas formas, não é? Ou seja, você pediu isso, nós achamos que fica melhor assim, ou fica melhor assado, enfim. E muitas vezes eu até digo no gabinete, olha, vamos fazer, e eles dizem, mas isso vai ficar mal, não vai funcionar. Eu sei, não vai funcionar, não vai ficar bem, mas vamos fazer para mostrar que não fica bem, que não é assim e que a nossa opção é melhor. E às vezes temos o trabalho de fazer uma hipótese, que é a hipótese que eles nos pedem, e fazemos a nossa. Dizendo, olha, isso for o que vocês nos pediram. Nós achamos que isto pode funcionar melhor de outra maneira, por esta ou por aquela razão. E apresentamos a nossa proposta. Tem corrido bem. É normal. Temos conseguido, de certa forma, chegar sempre a acordo. Pronto, há uma outra coisa que eu posso não gostar, ou que... mas na habitação unifamiliar eu também acho que as pessoas têm que se sentir bem no espaço onde vão viver, não é? É como me dizerem, já me disseram que é pintar esta parede amarelo. Eu pessoalmente não gosto de amarelo. Mas se a pessoa que vai lá viver gosta de amarelo, por que é que eu não lhe vou dar um amarelo? Quer dizer, isso não é uma questão de arquitetura, é uma questão do gosto pessoal dela, não é? Pronto, depois tento é não pôr uma parede vermelha ao lado, porque não vai ficar bem, mas tentamos depois enquadrar o amarelo que ela gosta com outras coisas. Pronto, é um pouco essa a nossa tentativa de aproximar o projeto ao cliente e aquilo que nós também achamos que deve ser um projeto de arquitetura. Muito bem. Agora sim, para os novos arquitetos, aqueles que estão aí a sair, cheio de sonhos, como estavas a dizer, o que é que conselhos é que gostarias de dar? Ou seja, que conselhos darias à Adriana que sai da faculdade e começa o seu percurso como arquiteto? Não sei se isso é uma boa pergunta. Não, eu pronto, ter gabinete próprio e fazer arquitetura em Portugal é muito difícil mesmo. Eu costumo dizer que se a minha filha dizer que vai para a arquitetura, eu não a deixo. Mas isso só por um motivo, porque acho que as pessoas eu acho que um bocado em tudo, mas talvez nas áreas criativas acho que ainda é mais obrigatório que assim seja. As pessoas têm que gostar muito e têm que ter um perfil muito resiliente, tem que ser uma pessoa com muita vontade de fazer aquilo, porque senão não consegue, eu acho. Principalmente ter um gabinete próprio, não é? Trabalhar para outros também não é fácil, mas ter um gabinete próprio de arquitetura, tentar estabelecer
é muito difícil. Sim, até porque é o lado que fala aqui muitas vezes. Uma coisa é ser arquiteto, ou ser dentista, ou ser aplicador de microcimento. Outra coisa é ter um negócio, que é diferente de fazer e pensar no negócio, porque tens de se contratar pessoas, gerir pessoas. Sim, sim, eu faço arquitetura, mas, quer dizer, se calhar 70% do meu tempo não é fazer arquitetura, não é? Acabo é fazer toda a parte de gestão do gabinete. Mas essa parte de estar na arquitetura é muito difícil. Pronto, eu acho que as pessoas têm que gostar muito daquilo que eu, se não gostasse, eu várias vezes já me pus a pensar, vou fechar o gabinete e vou trabalhar para o computador, porque as preocupações são muitas ao fim do mês, não é? Mas depois fico a pensar, se calhar não vou ser feliz porque eu gosto realmente disto e portanto vou-me mantendo, mas acho que é isso, é gostar bastante da arquitetura e ter um perfil muito empreendedor e muito resiliente, porque senão não existe. Pronto. Já dá para pensar, mas uma das coisas que eu também costumo perguntar é: quando estás a contratar alguém para o teu gabinete, quais são as competências principais que tu vês que isso faz com que seja um bom colaborador na tua empresa? O que é que procuras nas pessoas? É assim, eu primeiro tenho as competências mais técnicas, não é? Que têm a ver com aquilo que eles sabem em cada programa. Nós, por exemplo, neste momento estamos a usar o Revit, estamos a fazer uma passagem para o BIM, que agora vem aí também. Nós estamos nisto há 5 anos e, portanto, se for um colaborador que não tem essa competência, pronto, não é, da nossa parte é logo excluído. Depois, eu gosto muito das pessoas, como é que eu ia dizer, bem dispostas, que leves em termos de relacionamento, não é? E tento perceber isso. É muito difícil às vezes numa entrevista perceber isso, mas acho que lá está, para estar na arquitetura, num gabinete, numa área criativa, em que temos que lidar muito com os colegas, não é? Porque trabalhamos muito em equipa, portanto toda essa predisposição é importante, não é? Conseguir trabalhar em equipa, tento perceber também a forma como as pessoas aceitam, lá está, essas ideias de clientes, que há muitos arquitetos que não aceitam e que são completamente contra e que acham que a nossa ideia é que tem que ser única e mais nada. Portanto, isso para mim está fora de questão, porque realmente não é uma forma de nós trabalharmos. Portanto, tentamos por aí ir buscar algumas dessas características e depois vemos mais ou menos a experiência. Nós, por norma, não trabalhamos com muitos estagiários, porque eu acabo por não ter muito tempo para dedicar pessoas com menos experiência, portanto tento sempre contratar pessoas com mais experiência também, mas também não está fácil neste momento. Nunca pensei que na arquitetura isso fosse um problema, porque sempre recebíamos muitos currículos, mas encontrar alguém com experiência, disposto a trabalhar leve e com humildade, não é? Isso está a fazer as duas coisas. Às vezes não é fácil. Acaba por ser um filtro muito grande. Muito bem. Em termos de trabalhas certamente há alguns anos com algumas empresas na área da construção. Para aí, que é um bocadinho mais o nosso público, quais são as competências que tu vês numa empresa para poderes continuares a apostar nessa empresa e a tentar entregar os máximos trabalhos possíveis? Assim, nós gostamos muito de trabalhar. Eu acho que isso também tem mudado bastante ultimamente. Aquela coisa de haver uma empresa de construção que era amada fita, haver a fiscalização que entrava a matar numa obra, porque não sei o quê, e os técnicos estavam do outro lado. Acho que essa forma de trabalhar tem mudado bastante. Ou se calhar já tens uns anos para teres criado a tua equipa e... Se calhar, sim, mas nós trabalhamos um bocado com todos. Por exemplo, há muitos clientes que me perguntam: vocês trabalham com qualquer empresa de construção? Sim, trabalhamos, quer dizer, não vamos restringir a nenhuma delas. Nem tenho, confesso que até hoje nem tenho assim motivos para dizer negativamente muito de uma empresa com quem tenho trabalhado.
Portanto, tenho tido experiências até agora. Claro que umas mais do que outras, mas o problema maior que nós sentimos nas obras, que eu acho que isso tem melhorado bastante, é a questão dos trabalhos a mais, não é? Nas obras. Mas cada vez mais, nós em fase de concurso, quando uma empresa está para, ao fim e ao cabo, há uma intenção por parte do cliente em adjudicar realmente aquele trabalho àquela empresa, nós temos tentado fazer muito esse trabalho de puxar pela empresa para perceber se analisou bem o processo, se há pontos que acham que pode criar trabalhos a mais à frente, ou seja, tentamos que isso aconteça antes para evitar problemas futuros na obra, que eu acho que é o maior problema, tirando depois a parte dos atrasos. Temos sentido, de uma forma geral, neste momento. Acho que esse é o melhor que a empresa pode ter, que é tentar, na fase do concurso, analisar bem o projeto e identificar logo o que é que pode... Porque uma obra tem muitos pontos, não é? E é normal nós falharmos, os engenheiros falharem, é normal nós falhar ali qualquer coisa, em termos de mapa de trabalhos e quantidades. Portanto, quando a empresa entra com esse espírito de perceber o que é que pode estar mal, o que é que pode funcionar mal em obra, antes da obra, e que nos avisa, acho que depois a obra foi muito mais interessante para todas as partes. Sim, há uns anos, aliás, a primeira vez que eu ouvi este termo fiquei assim um bocadinho chocado, mas era uma prática corrente, se calhar algumas, que é o chamado orçamento negativo. E orçamento negativo, o que é isso? Alguém entra para uma obra para perder? Não, é exatamente depois estar na obra a pescar os tais extras. Então o que estás a dizer é que privilegias quem faz um orçamento mais sério. Claro que há sempre o cuidado do orçamento, mas ter um orçamento o mais realista possível do que ter um orçamento para depois... Sim, sem dúvida. Porque depois cria também muito desgaste na obra, com o dono da obra, com a arquitetura e... Não faz sentido. Nós já trabalhamos com algumas empresas que notamos claramente que são empresas que trabalham contratos. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Uma empresa que entra numa obra e durante a fase de concurso quase não tirou dúvidas e no primeiro mês manda 50 e-mails para tirar dúvidas e depois vai dizer que nós não respondemos atempadamente, porque mandou 50 e-mails num dia só. Nós começamos a perceber que estão a gerir contrato, estão a gerir, e já nos aconteceu isso. Não interessa agora quem foi a empresa, mas isso é uma coisa que eu pessoalmente não gosto porque acho que gera... uma obra já é normal ter problemas, não é? É normal porque tem muitos envolvidos, cada vez a equipa é maior, estamos com muitos problemas de mão de obra, de preços e, enfim, há muitas condicionantes. Portanto, é fácil que alguma coisa apareça, é muito fácil. Agora, é preciso saber gerir essas coisas e eu acho que as empresas que saibam gerir melhor isso são as que, para mim, são as melhores. Sim, tem que haver um trabalho de equipa. Tens capacidade técnica, não é? Capacidade, pois, também. Como é óbvio, não é? Porque há empresas que depois têm estagiários na obra e que não têm experiência e notamos isso. Mas... No outro dia um arquiteto dizia-me que o problema é que nós estamos na reunião de obra e estamos a falar com o dono da empresa. E explicamos, vai-se fazer A, B, C. Aqui é o interruptor. E depois quem vai lá é o funcionário, chega lá, olha para dois interruptores, só deve ser este. E portanto às vezes também é esse lado, a comunicação interna das empresas também não é real. Sim, eu acho que cada vez mais também tem havido, lá está, essa capacidade técnica interna nas empresas, acho que tem sentido isso também. Há muito mais preparação da obra, já nos enviam preparação para nós aprovarmos, quer dizer, há muitas empresas que já têm esse trabalho desenvolvido internamente. E isso também é outra mais-valia, como é óbvio, não é? Muito bem. E agora para passar aqui a um tema diferente, é aquilo que nós chamamos o tiro ao alvo. Portanto, é o momento em que deixamos de lado aqui as perguntas mais sérias e passamos aqui ao lado mais divertido. Portanto, assinamos lá ver.
Portanto, são 10 perguntas para seres o mais direta possível e, portanto, e para vermos aqui o lado mais divertido da Adriana, que também é importante. Vamos lá? Vamos lá. Adriana, se tivesse de escolher entre trabalhar permanentemente de pijama ou vestir-te formalmente todos os dias, o que é que escolherias? Vestir-me formalmente. E tu? Imagina que podes ser protagonista de qualquer filme. Qual é que escolherias e porquê? Ui. Não sei, talvez o Amélie. Gosto muito do filme, da parte musical também, não sei, talvez. Se tivesse um superpoder no mundo da arquitetura, qual é que seria? Lá está, simplificar processos, sem dúvida. Acordas de manhã como Presidente da Câmara do Porto. Qual é a tua primeira coisa que fazes? No Porto. No Porto, não sei, há tanto para fazer, mas confesso que não sei. Acho que vou passar essa. Não estou a lembrar de nada. Ias pensar bem. Muito bem. Não estou a lembrar de nada, por acaso, assim, direto. Ok. Estás numa ilha deserta e podes escolher 3 itens para levar contigo. Que itens é que seriam esses? Livros, sem dúvida. Eu gosto muito de ler. Numa ilha, Sim. roupa confortável. Sei lá, e talvez uma boa companhia. Eu não gosto de ficar sozinha. Muito bem. Se tivesse a oportunidade de jantar com um famoso arquiteto, vivo ou morto, quem é que escolherias e porquê? Oscar Niemeyer. Pela visão inovadora que sempre teve, pelo tipo de trabalho e pela pessoa. É uma pessoa que eu sempre apreciei muito. Muito bem. Qual é o objeto mais estranho que tens na tua mala agora? Eu tenho tido muitas dores de cabeça e tenho andado com stick para não tomar comprimidos. Então falaram um stick milagroso que não tem um cheiro muito bom e que diz que alivia a pressão. O que é que queres partilhar? Porque as possam interessar. Dores de cabeça na área da construção civil é normal. Tenho sim. Muito bem. Agora eu é que me perdi. Se a tua vida fosse uma novela, qual é que seria o título? Ui. Chama. Título. Sei. A mulher arquiteta e mãe. Sei lá, qualquer coisa assim desse género. Falamos disso, mas mãe e pai é um desafio muito... É muito grande. Qual é a idade Quantos filhos tens? Eu tenho uma filha de 8 anos. 8 anos. É um grande desafio. Tão grande desafio. Qual é a coisa mais engraçada ou estranha que já te aconteceu num projeto? Estranho é o casal ter se divorciado no meio do processo. Sei lá, mais engraçada, já me aconteceram várias. Eu tenho muito boas relações com os meus clientes. Sei lá, engraçada. Talvez o tal cliente que me tenha chamado para dizer que o fascista também. Não tinha lembrado desse. Mas o que me chamou talvez para dizer que não tinha percebido nada do projeto e pronto, acabou por ser engraçado. E finalmente, se pudesses ter um animal de estimação mitológico, qual é que seria? Não sei lá, mitológico. Não sei. Eu já tenho muitos animais. Tenho um gato, 2 cães, 2 tartarugas. Acho que estavam lá mais de para o Marinho. Pronto, ficamos assim. Pronto, e temos, ouvintes, um enorme agradecimento aqui à nossa convidada, Adriana Florea. Muito obrigado por estás aqui, partilhar as tuas aventuras e a tua experiência na arquitetura. E a todos os ouvintes, se gostaram deste episódio, pedimos que partilhes este podcast com amigos, familiares, a qualquer pessoa que esteja a construir o seu próprio negócio ou, quem sabe, a sua casa de sonho. Temos aqui uma arquiteta pronta para dar
materializar esse sonho. Portanto, a partilha de conhecimento é uma ferramenta poderosa e nós apreciamos muito a tua ajuda para espalhar a palavra. Lembra-te de nos seguir nas suas plataformas de podcast favoritas para que nunca percas um episódio e se tiveres um momento deixa-nos uma avaliação. Os teus comentários e avaliações ajudam-nos a alcançar mais pessoas e a continuar a trazer-te convidados de alta qualidade como aqui a Adriana Floré. Por último, mas não menos importante, convidamos-te a visitar o nosso website www.sergiovasconcelos.pt, onde poderás encontrar mais recursos úteis para te ajudar na tua jornada de construção. E se tiveres alguma pergunta ou tópico que gostarias que abordássemos num episódio futuro, por favor, não hesites em contatar-nos. Obrigado por estares connosco no Feito para Construir. Lembra-te, o teu sucesso é construído dia após dia, peça por peça, e até à próxima. Obrigada, Sérgio. Obrigado.